Para entendermos a review de hoje, temos que falar sobre o nosso pilar principal, Andy Kaufman. Andy não era uma pessoa muito comum. Desde criança, ao invés de brincar na rua, ele preferia ficar em casa, se apresentando no espelho ou para a parede, criando personagens. E devo avisar que quando ele cresceu, isso não mudou muito. Pelo contrário, sua criatividade, por assim dizer, não se resumia apenas ao seu quarto. Quando se apresentava em clubes de comédia, ele não contava piadas. Ele subia no palco e sempre fazia algo inesperado. Tocar bongos, imitar o Elvis, ler o Grande Gatsby por completo, ou simplesmente fazer isso. And I'd like to do for you right now the bit which got me thrown out of the improv 10 years ago, eating ice cream. So I'd like to do it for you now. Waitress? Seriously? Yeah? Could I please have some ice cream? Just a Just dish. chocolate, a dish of chocolate ice cream, 1 scoop. And can you put it in a soup bowl so I can stir it around? Okay. E o melhor de tudo é que ele não avisava pra ninguém. Algumas pessoas ficavam felizes, outras tristes, outras nervosas, vários saíam e voltavam e essa era a criatividade dele. Toda apresentação era uma experiência. Você daria risada, ficaria confuso, nervoso, mas aí está a magia. Ele era imprevisível. Até mesmo quando ele aparecia na TV, ele era desse jeito. Uma vez, ele simplesmente apareceu cantando o velho McDonald de sua fazenda. E fez os convidados participarem. Em uma de suas aparições mais famosas, ele simplesmente colocou a música tema do Super Mouse e cantava as partes que ele falava o seu bordão. Essa criatividade toda se aplicava a um de seus personagens mais conhecidos, Tony Clifton, um cantor grosseiro e bêbado de Las Vegas que se apresentava em alguns clubes. Andy sempre falava que ele e Tony eram pessoas completamente diferentes, e para isso acontecer, às vezes ele chamava seu amigo Bob Smuda para revezar. Às vezes, na mesma noite, enquanto ele se apresentava em um lugar, Tony se apresentava em outro, deixando todo mundo confuso, principalmente quando Andy aparecia no mesmo lugar. Muita gente ficava nervosa, pois às vezes eles estavam esperando para ver o Andy, mas ele não estava lá. Se bem que o Andy sempre avisou que ele e o Tony eram pessoas diferentes, então tecnicamente ele não estava mentindo. Or assumed that it was me when they booked him. Because the rumor is that I'm him. So when they said, oh, we would like Tony Clifton, they probably thought that they were getting me in disguise. This is true. You can have him on your show and you see for yourself if you think it's me. Teve uma época que ele foi muito conhecido por fazer um personagem chamado Latka em uma série de TV chamada Taxi. E por mais que tenha feito muito sucesso, ele realmente detestava aquele programa, pois ele achava que programas de TV restringiam muito sua criatividade. Sendo ele uma pessoa fora da curva, ele queria tirar uma reação das pessoas, não importa qual seja. Em uma dessas apresentações, depois de várias confusões, ele simplesmente falou que estava levando todo mundo para tomar leite e comer biscoitos. E ele não estava mentindo. Do lado de fora tinha um ônibus que levaram as pessoas para um local onde eles foram servidos leite e biscoitos. Uma das suas maiores loucuras foi quando ele se tornou fã de luta livre. Ele se declarou o campeão intergênero e começava a fazer luta livre com mulheres. E nisso ele até começou uma rivalidade com Jerry the King Lawler. E por muito tempo as pessoas achavam que essa rivalidade era real, porque vale a pena repetir, ele nunca falava pra ninguém suas ideias. Boa parte delas combinava com a pessoa envolvida e pegava todo mundo de surpresa. Porém, por mais que Andy era uma figura bem criativa e bem fora do comum,
ele também estava enfrentando seus demônios. Ele foi diagnosticado com câncer raro de pulmão. Por ele viver de pegadinhas, demorou muito para seus amigos acreditarem que era verdade. Mas infelizmente era. E por ser uma pessoa fora da curva, ele tentou vários tratamentos alternativos e espirituais. E uma dessas, ele foi às Filipinas fazer uma cirurgia psíquica, no qual o curandeiro tirava o tumor do seu corpo, sem cortes ou ferimentos. Esse tratamento já foi muito considerado como falso, algo bem de charlatão, mas o Andy acreditava, talvez por fé, ou talvez até por medo. No fim, nunca saberemos. Em 16 de maio de 1984, com 35 anos, Andy veio a falecer. Por causa de suas constantes pegadinhas e ideias malucas, algumas pessoas custaram acreditar que era real, pois alguns amigos dele falaram que ele planejava fingir a própria morte e aparecer 20 anos depois. Tanto que em 2004, fãs se reuniram esperando a chegada dele, mas ele não veio. No fim, algumas pessoas acreditam que ele era autista, ou até ter algum certo grau de autismo devido à forma que ele agia, mas não temos nada 100% confirmado. Seu legado sempre será lembrado como uma pessoa única, complexa, fora do comum e muito criativa, que deixou uma marca no qual muitos comediantes se inspiram até hoje. Principalmente o cara que falaremos hoje. James Eugene Carey, ou Jim Carrey como muitos conhecem, não é uma figura desconhecida nesse canal. Já vimos muitos de seus filmes e de sua vida pessoal, mas tem algo que durante anos ficou por debaixo dos panos. Quando sua família ficou desabrigada e eles tiveram que morar em uma van, o pai dele sempre usava do humor para animar eles. E como isso ajudava, Jim viu o poder que isso tem na vida das pessoas, e isso fez ele se dedicar a ajudar os outros, ter um dia melhor e esquecer dos seus problemas, através do humor. And when I was 12 years old, he was let go from that safe job, and our family had to do whatever we could to survive. You know, I watched the effect of my father's love and humor and how it altered the world around me, and I thought, that's something to do. In that moment in my bed, was they need to be free from concern, so I'm gonna be the guy that's free from concern. E com isso ele fez sucesso. Sua atuação única e humor se tornaram algo poderoso e nunca antes visto. Mas no fundo, não era ele. Era o que ele fazia para animar os outros. E veremos muito disso no filme de hoje. O Homem na Lua, ou O Mundo de Andy, como ficou aqui no Brasil, é um filme biografia da vida do Andy. Esse filme toma algumas liberdades e distorce um pouco alguns acontecimentos. Mas boa parte deles está lá. Suas aparições em programas, briga com mulheres, sua rivalidade com Jerry e até sua morte. Mas isso traz um problema. Meio que, se você é fã do Andy, você já sabe de tudo isso. O legal de um filme biografia é você saber mais por detrás das cortinas. E, infelizmente, não vemos muito esse lado da vida dele. Vemos cenas de coisas que já sabemos ou já vimos, então não tem muito que se aprofundar na vida do Andy Kaufman. O filme em si é bem legal, só que rushado às vezes. Pulamos de cena em cena, de situação em situação, sem ter uma noção certa de quanto tempo se passou. Tanto que, do tratamento falso para a morte dele, é tão rápido que eu mal tinha reparado que já estávamos no final do filme. Se tiver que classificar esse filme, eu daria a ele um 6. É legal, mas não espere muito para conhecer sobre a vida pessoal do Andy. Mas tem uma coisa que meio que ocultou esse filme, que é o que aconteceu nos bastidores. Durante a criação desse filme, Jim decidiu se dedicar ao papel, agindo como Andy e seus personagens. De começo, todos ficaram impressionados. Amigos e familiares do Andy falaram que era como se o Andy estivesse ali com eles novamente. It's really great. He's exactly the way Andy was. Say he's here, right now, and he sees this guy playing him that well. Creepy.
E até os irmãos do Andy acharam que o Jim tinha o incorporado perfeitamente. And the family, that they embraced me as Andy, as if I was family, as if I was back. He has embodied Andy so much and all the different parts of him. He knows him, he understands him. And I think that this movie is going to be a celebration of healing for everybody. Me too, for you too, for us. Mas como atuar como Andy? Como atuar como alguém que era imprevisível? Ele começou falando com amigos e familiares do Andy, mas com isso você só absorve como as pessoas viam ele. It helped, but that's their version of him. That's the way they want him to be seen. And you have to kind of take all of that in and then make your own calls, go with your own instinct. Entretanto, não demorou para surgir problemas. Personagens como Tony Clifton irritavam bastante as pessoas. What are they doing? Some kind of techno thing? Sound check! I'll check the sound. It's working. Quando o Jim ficou imitando o Andy com raiva do Jerry the King, ele realmente ficava provocando e até causou uma pequena briga com o campeão. E devo lembrar que por mais que o personagem do Andy tinha uma rivalidade, na vida real os dois eram bons amigos. Quanto mais esse filme rolava, mais e mais problemas apareciam. Quando ele não estava nos personagens, ele vivia andando por aí com uma sacola na cabeça. E quando estava atuando como esses personagens, ele acabava causando algum tipo de confusão. No fim, viver Andy foi algo um pouco libertador para ele. Ser outra pessoa, esquecer seus próprios problemas. Nisso ele acabou causando problemas para outras pessoas, mas... ok. Eu tenho que contar de um tópico que muitas pessoas sabem, mas poucos souberam que era tão cedo. No fim, ele também estava lidando com a própria depressão. So a friend of mine who's a spiritual teacher has a really good take. I think that they should change depressed as deep rest. The body needs to be depressed. It needs deep rest from the character that you've been trying to play. Isso se torna bem aparente quando perguntavam ao Tony sobre o Jim. Well, it's been liked by everybody. It's his worst enemy. He's afraid that if he gets healthy, he won't have the creativity. And I think sometimes he makes a conscious decision not to be completely together. Jim can act like me all he wants, he never will be me, no matter how much he tries. Jim was upset and I told him that's just fair. He's afraid he might not be recognized for the almighty powerful creativity force that he is. Ele sempre atuou para os outros, sempre criou um personagem de um cara descontraído para animar as pessoas, mas ele mesmo não sabia quem ele era. A indústria, principalmente, não ajuda nesse quesito. Durante as gravações de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, por exemplo, Jim estava passando por um momento difícil. Ele tinha terminado o relacionamento com uma atriz, a garota loira que participou com ele de Eu é o Mesmo Irene. E por mais que tenha sido um relacionamento curto de 1 ano, só de 99 para 2000, ele realmente estava arrasado com esse término. E teve que ouvir isso do diretor. He looked at me over lunch and he said, "Oh my God, you're so beautiful. You're so broken. Please don't get well." You know, because the movie wasn't shooting for another year. So he asked me not to get well. That's how fucked up this business is. No fim das filmagens de O Mundo de Andy, Jim teve dificuldades a voltar para si. Afinal, se era fácil perder o Jim Carrey, quem realmente era Jim Carrey? And at a certain point I realized, hey, wait a second, you know, if it's so easy to lose Jim Carrey, who the hell is Jim Carrey? Com isso, ele começou uma busca para se entender melhor. E até cansou de fazer esse personagem por um tempo. You know, Jim Carrey is a great character, and I was lucky to get the part. They're all characters that I played, including Jim Carrey. Jim Carrey was a less intentional character, right, because I thought I was just building something that people would like, but it was a character. Ele só estava cansado dos sorrisos falsos, das expectativas e da pressão de ser aquele cara.
Well, they say they're celebrating icons inside. Celebrating Do you believe icons. in Boy, that is just the absolute lowest. You don't believe certain icons have the power to make change, to think differently, to be bold, to inspire others? History, you're one of them. On the good foot. Ha! E sendo fã do Sacha Baron Cohen, que é um comediante no qual o estilo dele é quebrar totalmente o padrão de comportamento, tirando as pessoas da zona de conforto para mostrar quem elas realmente são, o Jim começou a fazer o mesmo, se comportando de uma maneira completamente diferente do esperado. You killed it, man. Amazing. I love that movie so much, and I love you. I love your... I just wanted to see what would happen if you stayed until they got tired. I wanted to find the most meaningless thing that I could come to and join, and here I am. Não demorou para a mídia falar que Jim estava louco ou apenas mergulhado na depressão, sendo que ele apenas estava sendo um homem livre, feliz com ele mesmo. Mas para Hollywood, um homem quebrado atua melhor. Algumas coisas boas aconteceram durante toda essa confusão. Andy Kaufman teve uma filha no qual ele nunca pôde ter muito contato, pois foi com uma namorada que ele teve na época de colégio. E essa filha, anos depois, descobriu a carreira do pai. E o admirou bastante, mas infelizmente não teve chance de contato com ele. E ela ouviu a oportunidade de fazer isso com Jim. She came into Andy's trailer, talked to her father for an hour or more. Lot, where would Andy be now? And she always believed that he would be in heaven, taking care of the kids. Ele e Jerry the King, no final de contas, se resolveram. E mesmo em meio a tanta confusão, o filme foi feito, rendeu bastante e até um Globo de Ouro para o Jim. Mas mesmo assim, ele continuou sua busca por identidade. E assim foi durante um longo período de tempo. E com o passar dos filmes que veremos ao longo do Jim Carrey Month, eu focarei mais nisso, por vários motivos. Mas, se vocês querem uma notícia boa, ele encontrou a si mesmo na arte, fazendo esculturas e pinturas, grande parte delas falando um pouco de si, suas crenças e problemas e conflitos internos. I don't know what painting teaches me. I know that it just frees me. Free from the future, free from the past, free from regret, free from worry. No fim de tudo, eu não sei onde colocar esse documentário. Pois vamos ver dessa forma. Posso dizer que ele causou confusão e irritou muita gente? Sim, ele realmente causou confusão e irritou muita gente. Mas no fim, ele se resolveu com essas pessoas. And the evidence is right there on the last day. Everybody with a bag on their head and everybody crying. This horrible person. Posso dizer que isso fazia mal à família do Andy, mas eles não viram problema nenhum nisso, então eu posso realmente reclamar se os afetados no fim do dia não se importaram? O que complica ainda mais é você saber como estava a vida dele na época, com seus próprios problemas. Você pode assistir esse documentário e achar que ele é um babaca, pois ele realmente causou problemas. Ou assistir e ver que era apenas um cara triste tentando melhorar e usando esse filme como uma forma de terapia. No fim, eu não acho que isso tenha sido uma boa ideia, pode ter causado alguns problemas. Ele deveria ter passado num psicólogo ou num psiquiatra ao invés de descontar em um filme? Sim, com certeza. Afinal, tacar pedra é muito fácil, porém, de certa forma eu ainda tenho um pouco de pena porque ele é uma pessoa que esteve guardando esses problemas há muito tempo. E de certa forma, eu entendo alguns deles. Pode parecer uma surpresa, mas no fim do dia eu não sou um cara que mora em uma cidade futurística com uma roupa holográfica de guaxinim. Já tive momentos difíceis em minha vida, já cometi erros e várias vezes já pensei como teria sido se eu tivesse tomado rotas diferentes. Eu sou um cara que gosta de jogar videogame, falar de filmes e séries e começar uma conversa sobre isso.
Até deixo bem claro no começo dos vídeos que tudo isso é apenas minha opinião, não é para atacar ninguém que eu citar no vídeo, pois no fim do dia é só o que eu quero fazer, falar das coisas que eu gosto. Eu não ligo pra fama, seguir trends. Por mim, honestamente, eu passaria o dia fazendo vídeo sobre algum jogo legal de PS1 que eu achei, ou de Super Nintendo que eu gostava. Ou vocês realmente acharam que eu gostei de fazer vídeos falando sobre He-Man ou Hazbin Hotel? Claramente que não. Eu fiz porque eu sabia que algumas pessoas gostariam. Eu pensava, bem, se eu quiser que me ouçam, eu tenho que falar do que todos reclamam. Mas eu devo admitir, eu sempre me sinto péssimo fazendo esses vídeos sobre coisas que eu não gosto. Eu não gosto de vir aqui reclamar e mostrar coisas do tipo, olha como eu tô furioso, isso aqui é realmente uma porcaria. Não, eu realmente não gosto disso. Mas toda vez que eu abro uma votação ou coisa do tipo, é só o que as pessoas escolhem. Sempre a pior opção, porque, sei lá, deve ser engraçado ver alguém falando de um material horrível. Eu não culpo, eu mesmo faço isso às vezes, mas por mais que eu admito que boa parte desses vídeos ficaram muito bons, ser apenas um youtuber que reclama não é minha praia, não é quem eu sou. E eu não quero que seja. Senão eu já teria falado de Big Mouth, Castlevania, Devil May Cry ou qualquer outra porcaria que tenha surgido na mídia. Mas eu estou aqui para contar minha opinião e minhas histórias. Então eu entendo o sentimento de criar um personagem. E por mais que eu fique feliz que hoje em dia ele se encontrou na arte e tem se sentido bem mais confortável em voltar a fazer comédias, eu também acredito que ele deveria ter procurado uma ajuda profissional antes. E de preferência não ter usado o filme como uma sessão de terapia. E caso você esteja passando por uma fase ruim ou depressão, por favor mesmo, peça ajuda. E espero que fique bem. Quanto ao documentário, bem, eu deixarei que vocês decidam onde ele fica. Algumas pessoas podem assistir e pensar que ele é só um babaca, e outros podem assistir e ver apenas um cara triste. No fim, eu acho que cada um terá uma opinião diferente sobre isso. Eu sou Jeff the Reviewer, e ainda temos muitas histórias pela frente. Se cuidem, e até a próxima. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. It's too much for me. There will always be someone who's doing better than you. No matter what you gain, ego will not let you rest. It will tell you that you cannot stop until you've left an indelible mark on the earth, until you've achieved immortality. How tricky is this ego that it would tempt us with the promise of something we already possess? You know, the bottom line with all of this, whether it's performance or it's art or it's sculpture, is love. We want to show ourselves and have that be accepted. I love being alive, and the art is the evidence of that. Like if you ask me where I live right now, where the real me is, I would say that there's a quiet, gentle seat in the universe. And this is something you might never hear another celebrity say as long as time exists. I have enough. I've done enough. I am enough. Ah, Jeff, mas você viu que o Jim Carrey atualmente é um clone? Thank you for watching the Jeff the Reviewer channel. Your name will be scribed in the face of YouTube history. Mm-hmm.